Antônia Vasques Rodrigues, com as origens árabe, portuguesa e espanhola. Filho desta terra, nascido em 1937. Aqui estudei até completar o curso ginasial. Depois eu fui para Porto Alegre e vindo concluir o meu curso secundário em Pelotas, e aí entrando na Faculdade Católica de Pelotas, recém-fundada, onde me graduei como professor de História. E encerrei a minha carreira profissional pedagógica lecionando na própria faculdade em que eu havia concluído o meu curso, ou seja, na Católica de Pelotas. Eu estou aqui nesse local, como já disse anteriormente, que eu amo tanto. E esta Lagoa Mirim, que na língua indígena quer dizer pequena, Mirim ou Miri, e antes alguns chamavam de Pará-Mirim, que Pará quer dizer em tupi mar, por ser muito grande, mas pequena em comparação à Laguna dos Patos. Essa massa líquida foi fundamental para a vida de Santa Vitória do Palmar. Sem ela não haveria possibilidade de nós termos esse município enorme, com quase 6.000 quilômetros quadrados, hoje repartido uma parte com o Chuí, e que graças a essa massa líquida, volto a dizer, se desenvolveu a civilização santa-vitoriense. Porque antes da criação do porto, eu volto a frisar e deixar bem claro, o único nome que tem este porto é Porto de Santa Vitória do Palmar. Ele não tem outro nome, embora seja chamado, fosse antigamente chamado. O porto é Santa Vitória do Palmar. A localização dele aqui é por duas razões fundamentais. Primeiro, porque a 5 quilômetros para lá, para o lado leste, ficava a Coxilha do Palmar de Lemos, onde está assentada a cidade de Santa Vitória do Palmar, que foi demarcada pelo Marechal Andréa, General Andréa, e organizada e criada pelo Comendador Manuel Corrêa Mirapalhete. Por que neste lugar? Duas razões fundamentais. Primeiro, porque ela está mais próximo, a lagoa está mais próxima dessa região mais alta, que aliás é o ponto mais alto do município, 25,5 metros, onde está o Grupo Escolar Manuel Vicente do Amaral,
e 24,5, onde está a igreja matriz da nossa cidade. Bem, e mais próximo, em outros lugares as distâncias eram maiores e o difícil acesso pelos banhados até a região alta, onde passa hoje a BR-471, eram muito grandes. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que ficava neste funil da Lagoa Mirim, onde está do outro lado que nós repartimos com o Uruguai, e que quando da independência deste país, o contrabando se fez violentamente para essa zona. Santa Vitória do Palmar nasceu da pecuária e do contrabando. Então isso é didático, fundamental que se diga, né? Bom, aqui está próximo da lombada e também tem os atracadores importantes, como é o caso do Pontal das Capixas, que está aqui onde eu aponto, e mais tarde, mais ao sul, um Pontal do Paraguai. E o Arroio São Miguel, que liga a Lagoa Mirim à Lagoa Negra, em território uruguaio, e que passa pelo Cerro de São Miguel, onde hoje está a Fortaleza de São Miguel, criada em 1737 pelo Silva Paz, e que serve de ligação num trecho de 40 quilômetros entre essas dois cursos d'água. Então, essa é a primeira razão. Bem, então, esta zona se desenvolve pelo contrabando. Tanto que, assim que foi fundada a povoação, em 1855, 19 de dezembro de 1855, o governo brasileiro, a primeira coisa que fez oficialmente foi, 2 anos depois, criar uma espécie de aduana para tentar sufocar esse contrabando violento que se fazia entre Brasil e Uruguai. Do Uruguai vinha o gado, vinha o trigo, vinha a lã, e daqui ia praticamente tudo do consumo oriental, ou seja, café, açúcar, principalmente erva e cachaça, álcool. Chegou um determinado momento que o contrabando era tão grande que teve que se criar essa guarda, tipo de uma espécie de aduana. E que chamava atenção nesses primórdios, nesses primeiros 10 anos, que a Praça de Pelotas de Rio Grande enviavam para cá quantidades grandes e que se rivalizavam com essas duas cidades. Uma cidade de quase 50 mil habitantes como Pelotas e um pouco menos Rio Grande e 6 ou 7 Santa Vitória do Palmar não poderia ter um consumo tão grande. É que na realidade isto vinha para cá, era armazenado aqui onde hoje é a Vila Darcy Vargas, com as grandes firmas comerciais de Santa Vitória, como a Casa Rota, Casa Estrela, Casa Patela e o Anselmo. Então, essas cargas vinham para cá e aportavam no Pontal, que eu já disse, Pontal do Pontal das Capixas e do Paraguai. No meio do caminho entre Santa Vitória do Palmar e aqui a Lagoa, tem um arroio que vem lá de cima, onde hoje está a FURG, e que sai lá nessa outra parte que chama-se o Capão do Tio Bento, que era chamado o Arroio das Caturritas ou Arroio de Bento. E ali tinha um lugar alagadiço e baixo, que era tão fofo e tão difícil a passagem, que foi apelidado popularmente como Passo do Colchão. Que as carretas uruguaias que vinham do lado oriental de Rocha para cá não conseguiam passar até a beira da lagoa. Então se depositavam as cargas nesses galpões das firmas que eu me referi, e depois com carros menores ou pequenos caíques, ou então a cavalo, ou então até no ombro das pessoas, passava para o outro lado para daí então se dirigir ao Uruguai em forma de contrabando. Assim se desenvolveu Santa Vitória do Palmar e o comércio e a locomoção praticamente era feito pela lagoa, a Lagoa Mirim, cujos barcos e iates iam para Jaguarão, Pelotas, Rio Grande. Então esse era o trânsito. Quando havia problemas de seca ou problemas de grandes ventos, o transporte era muito difícil.
Então, Santa Vitória do Palmar, de 1855 a 1938, viveu nessa dependência. Ou saía pela lagoa quando podia, ou ia pelo interior e difícil de transpor o banhado do Taim, ou então, modernamente, a partir de 1915, as viagens motorizadas pela costa, que eram um martírio, uma odisseia se fazer as viagens. E neste momento de 1938, estava no poder da República o ditador Getúlio Dornelles Vargas, que tinha assumido, com poderes excepcionais, o poder no Brasil. Era o presidente da República e já vinha desde 1930. Bem, a figura mais importante da política de Santa Vitória do Palmar, nesse momento, já de muita idade, chamava-se Manuel Vicente do Amaral, que foi 3 vezes prefeito e foi deputado constituinte em 1891, quando o Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, que foram colegas deles nas faculdades de São Paulo, tomaram conta do poder com a proclamação da República. E ele foi deputado constituinte, aliás, o único deputado que saiu com representante de Santa Vitória do Palmar. Bem, nesse instante, já com muita idade, porque ele morreu em 42, isso aí era 38. Um juiz de direito, naquele tempo os juízes demoravam muito tempo morando numa mesma cidade, se familiarizavam com a população, eram presidentes de clubes, da maçonaria, do poder da associação comercial, rural, etc. E ao se aposentar com os filhos do Rio de Janeiro, ele foi embora. Mas um temporal, daqueles grandes temporais que hoje não existem mais, de mais de 10 ou 15 dias, impediu a sua viagem. E ele pediu para o Dr. Manuel Vicente do Amaral que, como ele era amigo do Getúlio, porque o Getúlio foi criado nesse período em volta do Palácio do Governo de Porto Alegre, e tinham no Manuel Vicente um ídolo, porque ele era um dos maiores oradores que este estado já teve, o Rio Grande do Sul. Pediu que desse um bilhete para o Manuel Vicente. O Manuel Vicente desse um bilhete para o Getúlio, para que ele resolvesse o problema. Eu conheci o rascunho, que hoje infelizmente se perdeu. Era um simples bilhete onde ele pedia ao amigo Getúlio, reparem a intimidade, que resolvesse o problema da comunicação de Santa Vitória do Palmar com o Brasil, porque na realidade nós somos brasileiros por opção, porque nós quisemos, porque nós éramos para sermos uruguaios, porque tudo que nós fazíamos, recursos de saúde, de comércio, de cultura, tudo era feito em Rocha, Castilho e Montevidéu. E assim foi feito. O presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, no momento, em 38, início de 38, ele era um ditador após o golpe do Estado Novo de 1937, em novembro de 37. Era o homem mais poderoso do Brasil. Tinha derrocado a velha oligarquia da República Velha
e iniciado o que se chamou o período da Revolução de 30, liderada pelos gaúchos, pela Paraíba e por Minas Gerais. Então ele, ao chegar no Rio de Janeiro, no Palácio do Governo, ele pediu para Manuel Vicente Amaral lhe dar um bilhete de apresentação. Eu já cito anteriormente. E ele chega lá e não lhe é permitida a entrada, mesmo sendo um juiz de direito de longa trajetória na ação no Rio Grande do Sul. O pessoal ali da guarda disse, não, você tem que agendar aqui uma entrevista com o presidente. E ele tem uma agenda muito cheia. O Brasil está sendo reformulado em 38, não chegava um ano do golpe de Estado. Disse, não, mas eu preciso falar com ele urgente, eu venho do Sul, ele é do Sul. Não, mas senhor, desculpe, mas não tem como. E não tinha como. E aí o doutor Joaquim Américo Carneiro Pereira teve a ideia, ele disse assim, olha, eu estou trazendo um bilhete, uma correspondência lá do Sul, e você entregue para o presidente, e eu vou aguardar aqui a resposta. Não, mas ele não vai lhe atender. Não, não tem importância. Você me faça favor. Aí entregou. Imediatamente o Getúlio mandou abrir as portas do palácio para o juiz, que vinha daqui. E nesse momento, então, ele dá uma resposta àquele pequeno bilhete do Manuel Vicente, que eu já disse anteriormente, onde dizia que contava com um amigo para solucionar o problema de Santa Vitória do Palmar. A resposta do presidente Getúlio Vargas foi assim, tremendamente objetiva. Disse, diga para o velho Amaral, repare a intimidade, diga para o velho Amaral que o grito dele não vai ficar sem eco, que ele que ele se reúna com as elites de Santa Vitória do Palmar, e aí eles decidam o que eles querem para eu ligar, para que o Brasil, Santa Vitória do Palmar, fique ligada ao resto do Brasil. O que ele pedir eu dou. Então, o juiz se comunicou com o Manuel Vicente, o doutor Manuel Vicente fez uma reunião com as elites daqui e optaram por três pedidos. Eles começaram a discutir. Um seria uma estrada de ferro que ligasse, na época, o povoado do Chuí até Rio Grande, o entroncamento com a linha que vai Pelotas e Rio Grande. O outro seria então a ligação pela Lagoa, o porto. Outra, a terceira seria uma estrada de rodagem. Na discussão das três hipóteses, Lagoa, Porto, Lagoa, estrada de ferro, estrada de rodagem, em Santa Vitória do Palmar, a elite optou pelo Porto. E aí e assim foi feito. Em 1938, vem uma equipe mandada pelo Getúlio, uma equipe de técnicos para fazer um estudo para criar um porto em Santa Vitória do Palmar. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Já em 1912, no governo de Carlos Barbosa, que era um jaguarense, já havia sido feito um projeto para um porto aqui, completamente diferente do que tem hoje. Ou seja, ao invés do cais entrar em lagoa dentro, em direção ao Uruguai, quer dizer, entrar como está hoje, se faria um canal para entrar terra dentro, o porto ser dentro do continente e não dentro da água. Isso foi feito. Quer dizer, veio aqui, tem um projeto, no meu livro Recado aos Mergulheiros, volume 1002, tem uma crônica com as fotografias do projeto, etc. Mas que não saiu do papel. Não, porque o Brasil, a partir de 12, se embrulhou muito, que terminou na Revolução de 30. Bem, agora voltemos aqui. O Getúlio mandou uma equipe e foram diretamente se reunir com o Dr. Manuel Vicente do Amaral em 38, na sua estância dos provedores, que recentemente fez 200 anos, o ano passado. Então foram para lá, para a estância do Dr. Manuel Vicente, que já estava
com 90 e tantos anos. E que em 38, que pouco tempo depois, em 42, ele veio a falecer. Lá se reuniram, se comunicaram com o ex-prefeito de Santa Vitória, o ex-deputado constituinte, e assim começaram as obras em 38 para a criação do porto. Aqui está a luta para criar o porto. Bem, mas agora vem uma controvérsia. Não precisamos mostrar aos assistentes de que em política se usam todas as formas possíveis para ganhar ou vencer os adversários. Os adversários começaram a propalar na comunidade, que era muito pequena, dizendo de que pediram o porto para favorecer a firma Anselmo e Companhia, que tinha sede no Rio Grande e filial aqui, e um dos sócios, José Anselmo e pai de Mário Anselmo, o Manuel Vicente era sócio da firma. Então que ele pediu o porto para favorecer os barcos da Lagoa Mirim, que eram da firma Anselmo. Aqui vem uma das grandes injustiças que se faz com este homem público. Primeiro, não foi ele que decidiu. Ele decidiu junto, mas foi a comunidade de Santa Vitória do Palmar, a comunidade, a elite econômica e política que se reuniu para decidir. Esse é o primeiro fato. O segundo, que eu acho muito mais importante, é por que não construíram a estrada de ferro ou a estrada de rodagem, onde hoje é BR. Porque transpor o banhado do Taim, onde hoje vem um dique atravessando o Taim, seria tão difícil em 38 como hoje fazer uma estrada para a Lua. Mesma coisa. Sim, mas podiam tentar, muito bem, para não favorecer o Anselmo. Mas quem conhece Santa Vitória do Palmar, quem já viajou para cá, sabe que passando do município de Rio Grande para cá, em direção ao sul, vai passar por uma firma, que quem vem de lá está do lado esquerdo, que é uma filial da firma Anselmo. Se a estrada de ferro fosse construída, ela ia passar na porta da firma Anselmo. Iria favorecer muito mais essa instituição econômica, que hoje não existe mais em Santa Vitória do Palmar. Então aqui está a grande justiça que se fazia a esse homem. Então aqui está este momento importante do início da criação, da luta pela criação de um porto. Toda a maior parte, o maior volume de carga, a área rodoviária era muito pequena, os caminhões diminutos. Então aí começa a construção do porto. Ele manda uma equipe para cá para construir e vem para cá e estabelece uma comissão do Departamento Nacional de Portos, Redes e Canais. E aqui começa a construção na figura de uma pessoa que foi fundamental para a criação do porto, que foi um engenheiro gaúcho também de Itaqui, que veio para cá com a sua família, chamado Silvio Lima. Esse homem foi o grande artífice da construção do porto e do término de uma estrada. O primeiro plano era construir uma estradinha de 5 quilômetros de férrea do porto à cidade de Santa Vitória do Palmar. Mas depois optou-se para criar uma faixa de cimento. E esta faixa de cimento saiu do porto, construiu-se o cais, construiu-se uma ponte, fizeram um enorme prédio, que é esse que vocês me viram transmitido na primeira parte a explicação, e a faixa veio até a cidade. Inicialmente ela iria cortar essa parte da cidade, chegar na rua Mirapalhete, mas por influências políticas, chegou na esquina da rua Andradas, dobrou para a esquerda e entrou na praça. E dali, da rua General Deodoro até a rua, hoje, Oswaldo Anselmo, ela cortou a cidade de leste a oeste, e que chamava-se Rua 13 de Maio, e depois, já quando ela passou, já chamava-se Barão do Rio Branco. Ela foi tão perfeita que ela começou a ser construída em 1938, em 45, quando Getúlio caiu, foi deposto, parou. O Getúlio teve no ostracismo em São Borja, e governou Brasília Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, e a partir de 50 ele voltou. Quando ele volta, ele
manda a turma para cá, porque o Manuel Vicente já era morto, para concluir a estrada. E o porto e a estrada, e assim foi feito. Agora a pergunta é assim, mas e por que não funciona o porto? Por uma razão fundamental. Isso foi em 50. Em 53, uma obra do ministro da Aviação e Obras Públicas, chamado Clóvis Pestana, abriram o dique no Taim. E a BR-401 veio da Quinta até o Chuí. E que se fazia uma viagem de 4, 5 dias, passou a ser feita em 6 horas, 7 horas, 8 horas. E isso matou o porto. O porto ainda funcionou por mais uns 10 anos, 15 anos, mas assim, minguando, até terminar. Isso é uma coisa fundamental. Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma pequena justiça. Que esse rapaz, esse engenheiro, não tem nenhuma homenagem feita em Santa Vitória do Palmar. Mas ele já no governo desse grande prefeito, que foi João de Oliveira Rodrigues, que foi por 2 vezes prefeito municipal, ele teve um encontro com ele e lhe disse: prefeito, sobrou um material e nós temos que aproveitar esse material. Eu gostaria de focalizar uma coisa muito importante. Quando nós estamos num país, nesse momento, em que a corrupção é tão grande, que atinge desde a pessoa menos importante na área política, até a maior, que é o caso, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e da Justiça, quando a corrupção é tão grande, este exemplo desse engenheiro é fundamental e eu quero deixar como testemunho, porque isso me dá uma satisfação particular. Ele diz assim: sobrou material. A estrada foi tão bem feita que de 50 para 2017 ela ainda subsiste, mesmo tendo sido construída para caminhões trafegarem com 4 rodas. Hoje são de 10 rodas. E ela continua firme, com uma pequena deteriorização em alguns pontos. A ponte antiga de Passo Colchão foi desmanchada, feita uma moderna, que foi uma pena, que podia ser feita do lado. E o engenheiro disse para o prefeito: mas prefeito, está sobrando esse material. É uma injustiça eu levar isso de volta. Sim, mas e o que vamos fazer? Se o senhor me consegue uma pequena verba, nós podemos prorrogar essa rua para mais adiante. Agora um pequeno parênteses para quem não conhece Santa Vitória do Palmar. Até 1952, quando a faixa de cimento chega até onde hoje é o Colégio Estadual de Santa Vitória do Palmar, na Avenida Bento Gonçalves, não tinha uma rua calçada, não tinha uma rua trafegável em tempo de chuva. Tirava-se aqueles atoladeiros que aqui nós chamamos de peludo. Não se podia andar na cidade a não ser carroça, sulk, fight, etc. E ele disse: mas e como é que vamos fazer? Não, o senhor veja o que o senhor pode me conseguir. E o doutor João, naquela época, 1950, 50, com os orçamentos baixíssimos, quando na época que os prefeitos serviam Santa Vitória do Palmar, ele disse: olha, eu só posso te ajudar com tanto, e que eu sinceramente não sei os valores. E o engenheiro Silvio Lima, ele faz um cálculo para ver se podia chegar com essa rua calçada com cimento, que nós conhecemos, popularmente chamada de faixa, para chegar até lá. Só que não dava o dinheiro para fazer toda a largura da rua. Então ele fez o seguinte: ele calçou da Rua Deodoro, a Rua Oswaldo Anselmo, e outro grande prefeito da nossa cidade, Oswaldo Anselmo, ocupando todo o espaço entre as calçadas. E da ponta da curva da faixa, onde hoje foi a cooperativa de lãs, e hoje é nada mais nada menos que a sede da prefeitura, uma das sedes da prefeitura municipal, ele diminuiu a faixa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Ele diminuiu a faixa. Então ele veio dali da cooperativa até a Deodoro, onde hoje está a loja Obídio como referência, com a faixa curta. Então ela não foi no meio fio, ficou 1,5 metro para cada lado. E quando chegou lá na Oswaldo Anselmo, na Praça Getúlio Vargas, diminuiu para chegar até o ginásio.
Então o pessoal, hoje não porque não se nota, mas o pessoal chegava e dizia, que gozado, a gente entra na cidade, a faixa é estreita, depois chega nessa rua, fica larga e depois. É porque era o dinheiro que sobrava. Por que esse porto não vingou? Uma razão muito simples, que aconteceu em várias partes do mundo. Em 1953 é aberto a passagem do Taim, um famoso dique que ligava, que hoje a gente passa para se dirigir para Rio Grande. Então, esse transporte e uma melhoria na BR-471 fez com que o porto já perdesse o sentido de uma viagem de navio, se tivesse, porque já não tinha. A Porto Alegre demoraria de 3 ou 4 dias, porque tinha que parar em Jaguarão, em Pelotas. Então, uma viagem de trânsito comum por a estrada demorava 6, 7, 8, 10 horas. Apesar da precariedade da BR-471, que só veio ter trânsito definitivo com asfalto em 1970. Então, este foi o porto. Nesse momento, o porto começou a entrar num ostracismo violento. Aqui estava a cooperativa de arroz, que tinha uma chata cair, que carregava alguns iates, mas o caminhão venceu o porto. E esse porto ficou em ruína. No governo, popularmente nós chamamos de Batata, ele começou a reconstrução desse porto e colocou de novo em situação de funcionamento. E vieram equipes de vários lugares do Brasil e do Uruguai para dar sustentação no porto. Esse assunto foi muito festejado por Santa Vitória do Palmar, mas não funcionou. Hoje, ele deveria ser então um lugar de lazer como é. Quer dizer, porque Santa Vitória do Palmar está funcionando agora, está virada para o mar. Mas aqui hoje, inclusive nos fins de semana, fica completamente lotado. Isso aqui teria que ser um do Brasil. E esse prédio que vocês estão vendo aí, foi feito para ser os escritórios do porto e para ter os depósitos das mercadorias que agora iam ser colocadas aqui. Isto
tem que ter no futuro uma utilidade. Com a promessa que eu tenho do atual secretário de obras, o engenheiro Jerônimo Barbosa, que foi meu aluno, de que vão fazer tipo de um museuzinho temático com as coisas do Porto, as coisas de Santa Vitória, que eu espero que se realize brevemente. O Porto hoje está revitalizado. Tinha um problema muito sério, ou seja, a comunicação da ponta da faixa que nós chamamos, quem vai em direção à Lagoa Mirim, onde termina, onde tem uma capelinha ali, até o Porto não foi feito faixa. E o pessoal, mas por que não foi feito? Porque a lagoa, até a década de 70, depois que a canalização das granjas se resolveu, alagava tudo e ficava embaixo d'água esse trecho. Que é mais ou menos 2 quilômetros, nem isso, 2 quilômetros, até o prédio. Então, mas depois a estrada estava em estado lastimável. Quando nós estivemos aí para filmar, nós tivemos uma surpresa agradabilíssima. O porto está sendo reformulado, o cais está sendo iluminado para turismo, já se pode chegar lá com segurança. A população de Santa Vitória do Palmar adotou o porto, sábado e domingo ele está totalmente lotado. Uma parte vai para a praia, para o mar, e outros vão para o porto. A maioria, uma grande quantidade de gente vai para o porto. Então a estrada foi arrumada. E aí me veio a um pedido que eu já faço há muito tempo aos prefeitos amigos, depois aos prefeitos alunos, de que se colocasse o nome, isso eu estou pedindo, volto a pedir, o nome do trecho que vai da ponta da faixa até o prédio, dessa figura que foi o agente para transformar, para dar início à criação do porto, que foi Joaquim Américo Carneiro Pereira. Há uma promessa extraoficial de que vão fazer isso. Eu estou torcendo. E vocês estão vendo essas imagens aqui, então se nota assim, a Lagoa Mirim cheia, que hoje ela não passa mais disso por causa da canalização de todo o município e do Uruguai. Cheia. A ponte que vai do prédio até o cais é quase que a água beirando. O ruído da lagoa e dos pássaros que vocês estão vendo. Eu, na primeira parte, estou sentado num banco, tendo ao fundo o prédio que se fala, e atrás do banco que eu me localizo, tem uma palmeira que é símbolo de Santa Vitória do Palmar. É uma coisa temática, importante. Nós temos que zelar por isso. Porque se nós não gostarmos de Santa Vitória do Palmar, ninguém vai gostar. E nós temos uma característica de Santa Vitória do Palmar, que eu quero encerrar esse momento dessa crônica que eu faço para vocês. Um poeta daqui, aliás, este poeta que é daqui, ele diz o seguinte, o nome do poema é Quem é Santa Vitoriense? Então ele diz assim, o Santa Vitoriense vive sob um sol que se batiza nas águas do mar ao nascer e que toma bênçãos nas águas da Mirim ao morrer. Isto é Santa Vitória do Palmar. Obrigado. Neste momento está em lançamento na praça o meu quarto livro chamado Veneza do Sul, o Burgo do Figueirão. Só rapidinho,
diria que Veneza do Sul, porque os imigrantes italianos que estavam no Uruguai, muitos deles foram carreteiros que vinham desde Rocha para fazer o contrabando via Chuí. Mas como alguns dos carreteiros italianos eram venezianos, ou seja, da especial cidade de Veneza, na Itália, e quando eles chegaram aqui, encontraram um grupo de imigrados uruguaios fugidos do terror do Urquiza, quando venceu Rivera, e esses rechos, eles acamparam aqui em volta deste riacho, lhes parecia que aquela quantidade de barraquinhas que os uruguaios chamam de carpa, ali, então eles achavam que no meio tinha um curso d'água, que é o nosso riacho, que corta a cidade e desemboca na lagoa. Parecia a sua querida cidade de Veneza, e por isso a chamaram de Veneza do Sul. Como, aliás, os espanhóis chamaram o Lago de Maracaibo, quando entraram lá no norte da América do Sul, entraram lá, e nesses locais encontraram, dentro do Maracaibo, os índios vivendo em palafitos, ou seja, cidades, casas cravadas em cima do lago, também a semelhança de Veneza, eles chamaram de a Pequena Veneza, e por isso se chama Venezuela. Venezuela seria Venezinha, uma coisa assim. Então, por isso o livro se chama assim. Né? E esse livro já está aqui nas mãos dos interessados, e que foi sob os auspícios da Justiça Estadual em Santa Vitória do Palmar, e que eu fiz a doação desse trabalho para 3 entidades especiais, ou seja, a PAI de Santa Vitória, a Casa do Livro do Hermenegildo e alguns volumes para a Santa Casa, para que vendessem, para ajudar na manutenção dessas entidades que são muito importantes no momento para Santa Vitória do Palmar.